Saudações para você. Neste vídeo eu vou conversar sobre liturgia ou doxologia, como você quiser chamar. Nós vamos falar sobre performance de adoração dentro da Igreja Adventista. Embora esse material seja focado para os adventistas, porque eu sou membro da igreja e porque eu estou imerso dentro da cultura adventista, é claro que é um material útil para todas as congregações, para todos os segmentos religiosos. Quero fazer uma reflexão onde nós vamos trabalhar alguns princípios básicos de adoração, algumas coisas berrantes que a gente precisa estar atento, que é lógico que não pode permitir que aconteça, e outros que precisam ser levados em consideração para que a performance da adoração seja fluida, seja suave, seja viva e vibrante e cheia de virtudes para o objeto de adoração e culto, o Senhor, para que de fato nosso culto possa dar a devida dignidade e a devida honra ao nome de quem é digno, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também para a congregação, para que esta seja edificada. Liturgia é todo o serviço que acontece com a congregação com o propósito de realizar o culto. Alguns usam o termo doxologia. Doxologia são a junção de duas palavras, é a junção de duas palavras gregas, doxa, que é glória, e logia, que tem que ver, está relacionado com o logos, a palavra. Então, seria glória juntamente com a palavra de glorificar. Então, quando você está com a palavra, estudando a palavra, se submetendo à palavra e exaltando a glória de Deus através do louvor, onde Deus é exaltado, então está acontecendo ali a doxologia. Mas o título do nosso vídeo aqui é Liturgia Adventista. É o serviço de culto, é o que se faz nas reuniões de culto. Então, eu vou fazer vários vídeos para que não fique muito longo, que o treinamento desse dura 1 hora ou mais, tem muita coisa para a gente fazer. Eu farei aqui uns 3, 4, 5 vídeos. Este é o primeiro desta série, Liturgia Adventista, e eu quero que você, se não tiver inscrito, se inscreva no canal, se você faça seus comentários sobre aí esta abordagem que faremos, e também que você compartilhe com os amigos, porque nós queremos, acima de tudo, que mais e mais pessoas tenham conhecimento dessas coisas e pensem, isso mesmo, pensem como fazer, o que fazer para o culto a Deus, porque o culto não pode ser impensado. O culto não pode ser feito no improviso. As coisas para Deus precisam ser bem feitas. Há uma declaração bonita que escreveu Ellen White: tudo o que precisa ser feito tem que ser bem feito. E o culto precisa ser feito. Eu quero começar nossa reflexão de hoje com um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Estas são as palavras com as quais Paulo encerra o assunto da ordem do culto. Ele está prescrevendo aqui algumas recomendações para a igreja de Corinto, que enfrentava algumas dificuldades. É uma igreja que oferecia um certo grau de complexidade para o pastoreio, e o apóstolo Paulo, então, faz algumas recomendações sobre, inclusive, falar em outras línguas, sobre profetizar, sobre trazer salmos, e cada um queria fazer. Paulo estava querendo aqui estabelecer uma ordem para o culto. Você tem aqui em 1 Coríntios 14, a primeira referência bíblica, assim, onde alguém no Novo Testamento está prescrevendo uma ordem para um culto. E, embora isso seja muito variado, não há nem na Bíblia, nem em outra obra sagrada, para alguma recomendação de como é que deve ser. Nós sabemos os elementos centrais que devem ocorrer dentro de um culto. Deve haver oração, deve haver louvor a Deus e deve haver estudo da palavra, meditação na palavra. Todas as coisas que não forem essas três é, são elementos aí não integrantes do culto, embora alguns sejam colocados. O essencial, portanto, é isso. Bom, vamos então.
Eu quero começar, eu tenho aqui uma cola, né? Tenho aqui um guia, um PowerPoint que eu elaborei, de repente posso depois disponibilizar isso como imagem aqui no meu canal, mas eu quero trazer alguma coisa para você aqui. Eu quero começar falando da problemática. Esse primeiro vídeo é só para falar de problema. Mas calma aí. São problemas que você vai dizer, é verdade. Isso é verdade. Tá? Aí, a partir dos outros vídeos, a gente vai apresentar caminhos para corrigir esses problemas, certo? Então, eu tenho uma lista aqui, eu não sei se eu apresento todas hoje, que eu vou ficar atento aqui ao tempo. Eu quero que esse vídeo vá de 15 a 20 minutos no máximo, mas aí eu quero que a gente fique atento para ir pontuando as coisas sem muita pressa. A gente vê nesse vídeo, depois no outro vê outro e assim por diante. Ou até fazer com a mesma roupa, para você saber que é a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeiro problema que nós temos é que precisamos reconhecer que nós estamos em desvantagem. Nossos cultos não são os mais inspiradores. Está acontecendo desordem. Na sua igreja, tem coisa que não foi ensaiada, tem? Na sua igreja, tem essa de chegar atrasado, começar atrasado. Na sua igreja, tem aquele louvor onde as pessoas não participam. Tem irreverência. Tem falha na hora da projeção, sabe? Nós estamos em desvantagem. Quando a gente compara o que acontece em outras igrejas, nosso louvor está aquém. A gente precisa aprender. Louvo a Deus por algumas coisas que surgiram nos últimos anos. Lembro aqui, faço referência ao Ministério de Louvor Está Escrito, liderado pelo pastor Fernando Iglesias. Trouxe uma proposta, uma coisa diferente para o nosso louvor, ganhou mais vida. Depois nós tivemos aí o CD Adoradores, né? Os projetos Adoradores, já teve 1, 2, 3 e 4. Embora não sejam necessariamente o melhor modelo que tenhamos para culto, porque nosso modelo de culto, nossa música oficial para culto ainda é a música do Inário Adventista, mas modelo de culto a gente não tem. Aí a gente fica aí pensando, vendo, tira uma coisa de uma igreja, tira coisa de outra igreja, vai montando isso. A gente tem boas músicas, a gente tem bons músicos, a gente tem uma verdade linda para ser apresentada para as pessoas, mas na hora da performance, na hora da execução de um programa de adoração, a gente está em desvantagem. Quero aqui fazer a minha referência ao projeto ELEF, que é Adoração em Família, organizado, liderado pelo pastor Williams Costa Júnior. Ali, eu acho que tem esse material no YouTube. Eu não sei se eu consigo, se você não está por dentro, deixa eu ter na caneta aqui. Alguém tem aí? ELEF, como é que se escreve? How to write. Vou fazer como aqui o professor. ELEF, Encontro de Louvor e Família, mais ou menos assim. Esqueci qual é a sigla. Eu peguei a caneta aqui e não escreve. Mas tudo bem, você vai achar aí no YouTube LF, tem CD, o DVD LF, se você ainda tem. Achei aqui uma coisa que escreve. Assim, ó. Consegue ler? LF? E ali está um padrão. Tem culto mais lindo do que aquele? Tem culto mais completo do que aquele? Agora, diz para mim se você faz um negócio daquele sem ensaio, sem comprometimento, sem usar as peças certas para fazer a coisa certa. Então, nós não temos tempo, dedicação, estratégia, disposição, talvez até tenhamos disponibilidade, não temos disposição para fazermos um LF a cada sábado em nossos cultos. Então, ali está o modelo. Como a gente não tem aquilo sempre, no dia a dia a gente tem esse problema, nós estamos em desvantagem. Demorei muito para falar disso. Quero ser bem franco, quero ser bem honesto. Nossos cultos são enfadonhos, não são modelo, nem sempre glorifica a Deus. Em muitos casos, Deus é desonrado com a nossa desordem, com a nossa desorganização, com a nossa coisa má feita.
Segundo problema, o nosso padrão litúrgico nos remete a um período cultural muito distante de nós. Nossos hinos, nossa forma de cantar, a gente canta hinos, é, eles parecem que chocam a cultura religiosa de nosso tempo, que quer uma coisa mais informal, mais solta, mais descolada. Por isso que esses projetos contemporâneos que eu me referi, eles têm uma proposta boa, porque quebrou alguns paradigmas. Olhe, por exemplo, até a música que se ouvia Arautos do Rei, por exemplo, cantava aquelas músicas lá, uma mão segurando o microfone, a outra assim, em posição de sentido. Aí o Arautos do Rei de hoje está mais solto, anda, conversa, interage com o público, mexe mais em púlpito, tem mais um envolvimento de palco, porque não adianta. As coisas mudam, as pessoas mudam, e a gente não está falando aqui de rebaixar normas, de trazer bagunça. Pelo contrário, a gente está exaltando, a gente está pensando na possibilidade de fazer algo bom, que seja capaz de envolver as pessoas, para levar as pessoas para exaltarem a Deus, que o foco é esse. Então, nosso padrão litúrgico nos remete, portanto, a essa cultura muito distante de nós, e nós precisamos rever alguns padrões, ou atualizar o padrão, fazer esse upgrade aí, 10, 12, nós estamos na versão 2, na versão 3 talvez, e já tem gente lá na versão 16. Vamos lá para o Android 16, para o iOS 16, vamos para frente com isso aí. Terceiro problema, para a gente conversar, o meu tempo, fica de olho no tempo, porque eu não quero que o vídeo fique longo. O nosso sistema de crença e a nossa abordagem missiológica tem pouca margem para as faculdades emocionais. Queria que você estivesse lendo isso aqui comigo, mas eu vou mastigar isso aqui com você. Eu estou dizendo com isso que nossa abordagem de crença, que trabalha de maneira muito racional, a gente é cuidadoso, Bíblia, a gente estuda a Bíblia e a gente forma um discípulo de Jesus com base nas convicções. A gente diz para ele, olha, você foi criado para refletir a imagem de Deus, mas entrou o pecado no mundo e você está com a sua natureza corrompida e agora você está no caminho de pecado, você serve ao maligno e você precisa se converter para Deus. Precisa deixar de fazer isso, precisa deixar de fazer aquilo. Você agora vai guardar a lei de Deus, a lei do Senhor é essa, vai cuidar do seu corpo, da sua saúde. E a pessoa diz, é mesmo, começa a ler a Bíblia, crê que é Deus falando para ela, o próprio Espírito opera a transformação da pessoa, ela se convence de seus erros, de seus pecados e se torna membro da igreja. No nosso corpo de 28 crenças fundamentais, nós tivemos um estudo que falou sobre a redenção, a obra salvadora de Jesus Cristo. A pessoa que se torna adventista do sétimo dia, ela se torna convencida de uma doutrina, de uma verdade. Ela tem 27 temas que mexeram com a sua razão. E vai ter um tema que vai mexer com a sua emoção, que ele vai entender sobre o amor de Deus por ele. Que Jesus morreu por ele. E ele deve adorar Jesus, deve amar Jesus que me salvou. Então, o nosso conjunto de crenças e a nossa abordagem missiológica para fazer a missão trabalha questões racionais e desenvolve pouco das faculdades emocionais. Então, a pessoa vem para um culto adventista todo racional. Ele quer ouvir sermão de profecia, e ele quer lá cantar a música Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Ele quer dizer que ele quer crer nisso. Só que a vida cristã não pode ser somente assim, seca, ela tem que ter suas emoções. Você tem que sorrir, você tem que chorar na presença de Deus, você tem que derramar suas lágrimas, você tem que se portar vulnerável, reconhecer suas fraquezas. Nós precisamos explorar conceitos, sons, melodias, músicas, letras
que apelem para esses sentidos, para que nós derramemos nosso coração na presença de Deus, tal qual Ana, tal qual aquele publicano, oh Deus, ser propício a mim, pecador. Ah, sabe, nós precisamos trabalhar mais essas coisas emocionais, mas a nossa estrutura cultural, nossa abordagem missiológica, nosso conjunto de crenças prepara a gente para vir para a igreja de maneira racional, para estudar Daniel, para estudar Apocalipse, para ver testemunho do irmão que era da igreja tal e que não conhecia sobre o sábado e agora virou adventista. Amém! E quando alguém diz glória a Deus, a gente olha para trás, a gente, sabe, a gente está travado. A gente estranha aquele irmão que diz glória a Deus, que diz aleluia. Então, nós temos esse terceiro problema e eu não estou nem na metade dos problemas. Eu vou falar do último e encerrar o vídeo, e depois eu faço um outro vídeo, a gente vai continuar falando sobre os problemas e a gente entra com os caminhos aí, tá bom? Vamos ver se a gente consegue aqui terminar. O segundo problema é que as diferentes naturezas dos cultos semanais dificultam a compreensão dos músicos e dos dirigentes de culto quanto ao estilo de música, à abordagem na comunicação e ao estilo das reuniões. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos o nosso culto principal, o de sábado, que começa, geralmente, na maioria dos casos, com a escola sabatina. E alguns vão chegando, chegam atrasados, e o culto mesmo acontece lá por volta das 10h30, 11 horas, porque tem todo um material, tem vários momentos no culto de sábado. Por sinal, em algumas igrejas estão com uma liturgia muito pesada, muito carregada de informação, de comunicado, de promoções, e o culto mesmo ficou algo muito pequeno. Tá, aí nós temos o culto do sábado. Mas além do culto do sábado, nós abrimos a igreja, o templo, no domingo, para oferecer, para realizar um programa. Tem que entender isso. Domingo, nós abrimos para realizar um programa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, quando falar de soluções, aqui eu estou falando do problema. E domingo é um programa evangelístico, a abordagem deveria ser evangelística. A maneira como se fala, o público a quem você dirige, a música que você vai escolher para cantar, a dinâmica não pode ser a mesma de sábado. E quarta-feira nós temos a reunião de oração. A reunião de oração é tudo diferente, é aquele bálsamo, aquele manancial no deserto. É aquele momento de outra conversa, outro tipo de saudação, de abordagem, de mensagem, de hinos, tudo voltado para o cansado, para o desanimado, para acalentar. Tudo muda, tudo muda. Precisava entender essas diferenças. E a gente, como trabalha com 3 cultos que são diferentes, e alguns não conseguem ver essa diferença. E tudo é a mesma coisa, saudam da mesma forma, saúdam, né, da mesma forma, se portam da mesma forma, com o mesmo grau de formalidade ou de formalismo, sabe? Aí fica um pouco complicado isso. É outro problema que nós temos. A gente precisava trabalhar isso melhor, precisava corrigir isso aí melhor. A gente enfrenta também esse problema e eu vou trabalhar com isso aqui nesse treinamento. Eu só falto 3 tópicos mais aqui, eu vou concluir o vídeo da problemática, porque no próximo eu entro trazendo solução. Vamos fazer assim então? Então me segura aí, aguenta mais um pouco, não sai do vídeo agora não. Aproveita aí para você curtir aí, deixa o seu gostei, faça logo o seu comentário, diga aí as suas impressões, contribua. Que problemas você vê mais, além desses que eu estou pontuando? Fale de mais uns aí, eu quero aprender com você, a gente vai crescendo junto aí, tá bom? E não se esqueça de compartilhar aí com alguns amigos, tá bom? Coloque nos grupos do WhatsApp, coloque nas igrejas, vamos lá, assistam isso aqui para vocês verem. Isso aqui é para toda a igreja. Vou terminar para beber um copo d'água. Então, o quarto, eu estou aqui no quinto problema agora, nós estamos errando em coisas elementares, como, por exemplo, na sonoplastia. Nós temos equipamentos limitados. Você pede a música e a música não vem. Vamos cantar agora com a música. Tem aquela empolgação, aí o menino clica lá, o computador travou, o computador estava sendo usado para a mostra de uma outra coisa. A gente tem um equipamento só para reproduzir áudio e vídeo. A gente é muito limitado em recursos.
E a gente está errando em coisas elementares, não pode ter uns erros desses. Fica feio, buraco para quem está assistindo aquilo, horrível para quem está presente na igreja também. Vou dar algumas dicas sobre isso também. O sexto e penúltimo problema, nós não temos, nós não temos ainda uma quantidade considerável de bons bateristas. Você que quer ter uma bateria na sua igreja aí, eu não vejo necessidade, mas tudo bem, se você quer ter colocar bateria, não é pecado, não é o inferno, não é uma coisa do cão colocar bateria na igreja. Mas nós temos dois problemas com bateria. Nós temos dois problemas centrais, crônicos com bateria. Primeiro, nós não temos um estilo de culto em nenhum ambiente de igreja, nossas igrejas, nossos templos não vão ser próprios para uma bateria. Porque bateria, quando você bate aquele troço lá, o som sai alto, desproporcional e feio. Por isso que tem todos os microfones em cada equipamento, desde o chimbal até o bumbo lá no pé, para que faça equalização e você reproduza sons no som que você quiser, do timbre que você quiser e dentro do volume controlado. Ou as igrejas fazem uma sala blindada lá para não sair, né, o som sair filtrado apenas pelos cabos, mas mesmo assim ainda vaza. E o segundo problema que nós temos com isso é que nós, não me levem a mal, você que já está aí tentando tocar tocar bateria, eu não sou músico profissional, mas eu vim da música. Fui forrozeiro de banda, ouvi música MPB, já participei, fui cantor de muita coisa aí, de barzinho, de seresta. Conheço, eu sei o que é um baterista de Djavan, sei o que é ser um baterista de Gilberto Gil, sei o que é ser um baterista de Belchior, de Caetano Veloso. E vindo para a igreja, a gente nunca trabalhou baterista. E a cultura de bateria na nossa igreja é relativamente nova. 10 anos, 15 anos. Então, a gente está com um caminho muito longo a percorrer para nós termos bateristas que saibam o que é tocar bateria. Porque não é caixa de guerra em marcha de 7 de setembro. Não é fazer um batuque, não é bater pandeiro. Bater pandeiro, meu pai sabe bater pandeiro lá, com aquele troço de couro lá. Né? De cantar coco, como caju e castanha. Falando de tocar bateria para a bateria e junto com a voz. Cantar junto com o cantor, junto com o contrabaixo. Bateria é música, não é batuque, não é pandeiro, não é batucada, não é timbalada. Você tem como pode usar a bateria, mas isso exige muito, muito técnica, dedicação, esforço, disciplina, sensibilidade, conhecimento da música. Quero subir ao Monte Santo de Sião. Aí, bateria do pessoal diante do trono. Bateria, você ouve a bateria como parte da música, não é um batuque extra concorrendo. Nós não temos. Em 2015, 7 anos, eu encontrei um baterista, ancião da Igreja Central de Terra Roxa. Se você estiver me assistindo aí, depois manda um joinha aí. Ancião da Igreja Central de Terra Roxa, no Paraná. Ele sabe tocar bateria já. Nós fizemos, hoje, o pastor André, grande figuraça, né? Ele era ministro, só de música, e hoje já fez o curso de teologia, está atuando como pastor. E ele tinha um ministério de louvor muito belo, muito bom na igreja de Terra Roxa. Eu fui o pregador do retiro. Foi muito bom ter aquilo ali. Então, nós temos um caminho longo, portanto, a percorrer para se ter baterista. Então, esse é outro problema no nosso louvor. A gente não tem ainda baterista que sabe. A gente tem muita gente que sabe fazer barulho com cadência, com um pouco acelerada e tal. Nossa, precisa melhorar isso. É mais um problema. E, por último, o último problema, para a gente encerrar o vídeo, agora eu vou encerrar, é que nós não temos
nós temos um problema de pouca compreensão de Deus. Pela compreensão rasa de quem é Deus, nós somos irreverentes. Nós não trememos quando chegamos na casa de Deus. Para muitos não faz diferença o shopping center da igreja. Tudo tem ar-condicionado, banco confortável, iluminação, coisa aprazível. E a gente tem pouca compreensão de quem é Deus. E nós vamos para a casa de Deus e poucos vão para a casa de Deus com o objetivo de cultuar a Deus. Vão pelo costume, vão porque é a oportunidade de botar uma roupa bonita, de fazer fotos bonitas, fazer selfie, publicar. Vão para ver os amigos, vão para ter uma programação legal, e já é até a hora para que o culto seja legal, e volta dizendo se foi legal, se gostou, se não gostou. Cultuar mesmo, a gente tem pouca gente. Então, aqui nessa pequena cabeça aqui, enumerou alguns problemas que durou aí meia hora de bate-papo. Você viu esse vídeo para mostrar que nós temos problemas com a nossa doxologia, com a nossa liturgia, com o serviço do culto. E eu estou aqui orando a Deus para que Ele me ajude a ajudar alguns que queiram crescer comigo nisso aqui. Nós precisamos aprender e refletir sobre isso para que nosso culto seja, primeiramente, digno do louvor que Deus merece. E segundo, que seja bom, atrativo, que contemple também as nossas necessidades, que nos dê oportunidade de nós expressarmos nossos anseios, nossas emoções e termos momentos maravilhosos na casa de Deus para a gente desejar o sábado seguinte para voltar na igreja. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Eu quero encerrar esse vídeo com uma oração, convidando você para o próximo vídeo que a gente vai trazer aqui mais novidades aqui para vocês. Vamos continuar trazendo agora soluções, né? Eu creio que vai dar muito certo. Vamos orar? Perdoe-nos, ó Deus, pelo que somos, e pelo que fazemos, e pelo que deixamos de fazer. Perdoe-nos, ó Pai. Nós queremos aprender a te adorar e, na condição de dirigentes do culto ao Senhor, fazer o melhor de nós, o melhor que possamos fazer como os anjos fazem, porque nosso culto ao Senhor deve ser com ordem, com decência, deve ter beleza. Tudo tem que ser, de fato, para a tua louvor, para a tua glória. Ajude-nos a detectar esses problemas e ajude-nos a corrigir cada um deles. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado por sua atenção. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço e até lá.